Bom, boa noite a todos, a paz. Meu nome é Franciele, eu faço parte dos jovens da Tropa de Elite de Jesus. Hoje eu vim falar um pouquinho sobre o que Deus tem colocado no meu coração, né? Deus tem colocado muita coisa no meu coração, muita. Primeiro nós vamos abrir em Mateus, né? Todos peguem a Bíblia. Nós vamos abrir em Mateus 7:13. Lá em Mateus 7:13, fala sobre os dois caminhos. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho, que conduz à perdição. E muitos são os que entram por ela. Porque estreita é a porta, e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que encontrarem. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre isso, sobre o caminho, né? Sobre a porta larga, sobre a porta estreita, e vamos falar um pouquinho mais sobre outras coisas, né? Outros tópicos que o Senhor colocou no meu coração. O que nos leva para entrar na porta estreita, que é a porta do Senhor? Primeiramente, é ler a palavra. A gente está lendo a palavra, a gente está se alimentando da palavra. É o que eu tenho aprendido também, é o que eu tenho vivido também, e é o que eu tenho ensinado para o meu filho também, né? Então, eu quero falar para os jovens que estão aqui, nós adultos que somos jovens também, somos sempre as crianças e jovens, né? Então, que a gente sempre tem que estar na leitura, ouvir a voz do Senhor, ouvir a voz do Espírito Santo, o que Ele quer nos falar, o que Ele quer nos conduzir, para onde Ele quer nos levar, o que Ele quer falar conosco, né? Então, que a gente venha sempre estar na palavra, que a gente sempre venha estar na oração, que a gente venha sempre ter os ouvidos sensíveis para a palavra do Senhor, para a voz do Senhor, que Ele quer nos falar, né? E quando a gente caminha por esse caminho, nós temos que ter pessoas do nosso lado, sim. Que tipo de pessoas que a gente tem que ter do nosso lado? Nós temos que ter pessoas que nos levam e nos aproximam do Senhor. Essas pessoas que nos aproximam do Senhor, automaticamente a gente vai no caminho estreito, no caminho do Senhor, né? Então, eu quero falar para os jovens aqui, quais são os amigos que vocês têm colocado do lado de vocês? Ou quem vocês estão sendo com os seus amigos? Porque às vezes a gente pensa assim, eu tenho que andar com pessoas que são do Senhor, eu tenho que andar com pessoas que leem a palavra. Sim, nós temos que andar com pessoas assim, mas quem nós, eu falo também por mim, mas quem nós estamos sendo também? Será que nós estamos conduzindo aquelas pessoas que estão do nosso lado para o caminho certo? Será que nós temos falado para os nossos amigos, até para os nossos pais? Porque assim, vocês jovens, eu como mãe, com meu filho aqui, eu como filha também, eu como tia, que tenho sobrinhos pequenos, será que eu tenho falado da palavra do Senhor para eles? Será que eu tenho levado ele para esse caminho também? Sim ou não? E vocês? Será que a gente tem feito isso? Falado da palavra do Senhor? Será que a gente tem sido um profeta? Uma profeta? Será que a gente tem mostrado na palavra? Então, que a gente venha ter muito cuidado. Quem a gente escuta, né? Porque também tem muitas pessoas que a gente ouve, amigos que a gente ouve, que a gente acha que é de Deus, mas às vezes não é. Só traz para nos causar confusão e discórdia. Então, nós temos que tomar muito cuidado com isso, muito, muito, muito cuidado, principalmente vocês jovens, né? Eu já passei por isso, alguns aqui da sala também já passaram por isso, né? Pela crianças, jovens, então, acabam se influenciando muito rápido, né?
E então a gente tem que tomar cuidado. Nós temos que ser as pessoas que levam outras para o caminho do Senhor, e nós temos que estar perto de pessoas que nos levam para o caminho do Senhor também, com muita prudência, né? E se alguém chegar para vocês falando, tenham aqui as escrituras em mão, para vocês seguir para ver se está certinho ali também. Outra coisa, eu queria ler com vocês também, que está ali em Mateus 15. Isso falou muito no meu coração também, que são os falsos profetas. Acautai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Porventura, colhem-se uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá frutos, corta-se e lança ao fogo. Portanto, pelos frutos conhecereis. Então, o que eu quero falar para vocês jovens, né? Para todos que estão aqui na sala também, né? A gente conhece a pessoa pelos frutos que elas carregam. Ah, mas como assim pelos frutos que elas carregam? Como elas falam, do jeito que elas falam, né? Às vezes vocês estão no meio de amigos, rodeados de amigos que falam palavrão, que falam coisas, não conta para tua mãe, não precisa contar. Esses são frutos bons? Não são. Porque fazem esconder as coisas, fazer coisas erradas. Eu vou falar um pouquinho sobre o que aconteceu aqui em casa com o meu filho. Ele teve um livramento de morte muito grande. Por quê? Porque ele escutou o amigo e não veio perguntar a mim. Fez coisas escondidas. Aconteceu com ele um episódio na escola sobre esses negócios do desodorante, né? Que alguns estavam fazendo. E ele acabou escutando alguns amigos deles. E ele foi fazer escondido aqui em casa. E ele fez uma vez, ele fez duas, e eu não sabia. Aí até que teve uma vez que eu estava atendendo aqui, eu estava atendendo na minha casa, ele chegou com muita falta de ar, muita cor diferente, a boca, e ele já estava se passando assim. Eu achei que era asma, porque ele tem problema de bronquite asmática. E eu achei que era asma, fiz a bombinha nele, tudo, tá, passou. Chegou no outro dia, o meu esposo foi atrás dele porque não viu onde é que ele estava. Meu esposo pegou ele no banheiro com desodorante e já revirando os olhos para trás. Ele já estava se passando já. Porque ele escutou um amigo falar que ele, se fizesse aquilo e botasse no espelho, ele viraria um coração. Olha isso. Então, olhem. Então, cuidado vocês, o que vocês ouvem nas escolas. O que vocês ouvem por aí. Né? Cuidado com quem vocês estão, com quem que vocês andam. Com quem que vocês andam? Quais são os frutos que essas pessoas carregam? Quais são os frutos? E quais são os frutos que vocês carregam também? Porque não adianta a gente se afastar dessas pessoas se a gente também faz algumas coisas erradas. Não adianta a gente, eu não vou andar com ela, eu não vou andar com ele, mas nós temos que mostrar os nossos frutos. Nós temos que ensinar essas pessoas por onde devem andar, pelo caminho que devem andar, e mostrar para elas que esse caminho só vai levar à perdição, vai levar à porta larga, que é para o inferno. Nós temos que mostrar para elas o caminho certo, aonde leva para Cristo. E isso foi muito forte aqui em casa, muito forte mesmo. E eu comecei a explicar para o meu filho, explicar para ele que ele não tem que estar ouvindo amigos. Nós não temos melhores amigos. Em escolas, nós temos conhecidos, nós temos colegas, mas principalmente nosso melhor amigo é Jesus, é Cristo. Ele é o nosso Senhor, o nosso amigo, ele. Depois vem o pai e a mãe aqui na Terra. O pai e a mãe, nosso pai e nossa mãe, eles
são o nosso condutor. Eles vão nos ensinar. É só o seu pai e a sua mãe que vai ensinar. E principalmente Deus, parem, orem, leiam, escutem a voz do Espírito Santo. Escute o que o Senhor vai falar com vocês. Aí vocês vão, mas eu sou como meu menino fala. Eu estou falando pelo que eu passei em casa com meu menino. Mãe, mas eu não sei falar. Mãe, mas eu não sei orar, sabe? Orar é que nem a gente está falando aqui, que nem eu estou falando. Orar é falar com Deus, é falar com o Senhor. Porque, às vezes, tem pessoas, Senhor, quer falar muito difícil, e Deus, ele não é difícil, Deus, ele é simples, Deus, ele é amor, Deus, meu Deus, não tem palavras para falar o que é o Senhor, ele é amor. Então, entra, Senhor, Pai, meu paizinho, fala com ele assim, ele é teu pai, ele te ama. Então, a gente tem que perguntar para ele, nós temos que perguntar para os nossos pais. Tudo, tudo. E isso eu venho ensinando o meu filho e eu também venho aprendendo muito. Eu venho aprendendo muito com o meu filho também. Muito, muito mesmo. Eu queria que vocês abrissem em João, agora. Todos abrindo em João, capítulo 10. Vamos começar ali pelo versículo 1. Que diz assim, Na verdade vos digo, que na verdade vos digo, que aquele que não entra pela porta do curral das ovelhas, mas sobre por outra parte é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas, e atrás para fora. E quando tira para fora, as suas ovelhas vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz, mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz do estranho. O que eu quero passar com essa mensagem para vocês que veio assim no meu coração? Aonde estão os nossos ouvidos? Será que nossos ouvidos estão atentos à voz do Espírito Santo? Será que os nossos ouvidos, nossos olhos estão perante Deus, estão atentos? Em todo momento? Atentos dentro da escola, atento quando vocês caminham na rua, atento até dentro de casa, pelo que vocês veem, pelo que vocês ouvem, né? De desenhos, de jogos, não importa. Será que nossos ouvidos estão atentos? Será que quando vocês ligam a televisão, estão vendo alguma coisa, às vezes falar assim, isso aí não é pretinho. Será que vocês estão atentos a essa voz? Ou vocês acham, não, é coisa da minha cabeça, eu vou continuar vendo? Nós temos que tomar cuidado com isso. Nossos ouvidos têm que estar atentos à voz do Espírito Santo. Atento. Outra coisa que eu queria falar para vocês. Aqui, que a gente venhamos ser que nem essas ovelhas. As ovelhas, elas conhecem a voz do pastor. Elas seguem o pastor por quê? Elas seguem o pastor, quer dizer Deus, eles seguem a Deus. Nós somos as ovelhas. O Senhor é o nosso pastor. Então, que a gente venha seguir a voz do Senhor. Que a gente venha saber qual é a voz do Senhor quando estão falando com a gente. Que a gente não venha ouvir qualquer coisa e já seguir. Eu vou seguir aquilo lá porque aquela pessoa mandou eu seguir lá. Não. Tu já parou? Tu já pensou? Será que é isso mesmo que o Senhor quer? Mas é só porque aquela pessoa falou. Não. Ela pode ter falado, mas que a gente venha parar e escutar a voz do Espírito Santo, que a gente venha escutar a voz do Senhor primeiramente. Não adianta a gente ficar escutando conselhos e conselhos de pessoas e não ouvir o conselho de Deus. Não adianta. Primeiramente, a gente tem que parar e ouvir a voz do Espírito Santo. Para onde ele quer que tu vá? O que ele quer que tu faça? O que ele quer que tu fale? Com quem que ele quer que tu ande? Aonde ele quer que tu permaneça? Entendem? Então, que a gente venha estar com os ouvidos abertos ao Senhor.
Que a gente venha estar atento à voz do Espírito Santo, que o nosso coração venha estar atento, os nossos pensamentos venham estar atentos, que a gente venha estar sempre orando e falando com o Senhor, Senhor, abre a minha mente, venha me dar sabedoria, Senhor Jesus, venha me dar sabedoria, discernimento do Espírito, Pai. Senhor, venha me ajudar, abre os meus ouvidos para escutar a tua voz, para escutar a voz do Espírito Santo, fecha, blinda a minha mente, toda flecha, todo ataque do inimigo, vocês venham orar assim. Que vocês não venham escutar outras vozes, venham escutar só a voz do Senhor, a voz do Espírito Santo falando com vocês, porque ele fala, ele é nosso amigo, Jesus deixou ele como nosso amigo. Quando ele morreu na cruz, ele deixou o Espírito Santo para estar com a gente, para nos conduzir. E ele fala conosco. Ele fala conosco através de pessoas, através de profetas, através dos pastores, através dos nossos amigos até. Então, a gente tem que tomar cuidado. Cuidem com quem vocês vão ouvir. Cuidem quem vocês vão ouvir. Então, assim, ó, nessa mensagem, nessa palavra, aquele, ó, na verdade, vos digo, aquele que não entra pela porta é o nosso coração. A porta é o nosso coração. Jesus, quando ele vem, quando ele nos resgata, quando ele quer falar conosco, ele não vai entrar, ele não vai arrebentar. Não, porque ele é amor, ele não é assim. Ele vai chegando de mansinho, ele vem falando no teu coração, ele vai bater na tua porta. E aí tu vai permitir de abrir a porta do teu coração para ele entrar e fazer a transformação de dentro para fora. Agora, o que o inimigo faz? Ele arregaça, ele vem te destruindo. Ele não bate na porta do teu coração. Ele não bate. Ele invade, ele é invasor. Ele é invasor. Entendem? Então, aqui que a gente venha ter tomar cuidado com isso. Então, aqui que a gente venha ter o ouvido atento pela voz do Espírito Santo. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele. Então, que a gente venha fugir. Quando a gente vê que não é a voz do Espírito Santo, que algum conselho errado, que a gente venha fugir, que nós venhamos blindar a nossa mente. Não. Falar não. Não vou seguir. Que a gente venha estar atento para fugir de conselhos maus. Entendem? Porque não conhece a voz do estranho. Que a gente não venha, que a gente venha saber o que é a voz do inimigo, para a gente saber quando é ele está falando. E que a gente venha sair, que a gente venha fugir da voz do inimigo. Isso é o que o Senhor entregou para mim, né? Estou um pouco nervosa, meu coração está batendo, né? E assim, outra coisa que eu queria falar para vocês é que adolescentes que estão aqui, crianças que estão aqui, adultos que estão aqui, que nós somos jovens e crianças, que o Senhor ama vocês, que vocês são todos especiais, todos são especiais, todos são escolhidos por Deus. Eu sou escolhida por Deus, cada um que está aqui é escolhido por Deus, é abençoado por Deus. Que a gente venha ter os ouvidos atentos, os olhos atentos e abertos, tá bom? Que a gente venha cuidar também o que fala, porque a nossa boca, ela abençoa quanto ela amaldiçoa também. Então, que a gente venha ter cuidado no que a gente fala, tá bom? Um beijo para vocês fiquem com Deus, tá? E é isso.